Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos da lição CPAD. Dando continuidade, em sequência, lição 2. Estudaremos a sutileza da banalização da graça. Veja o que diz os nossos tópicos. Compreendendo a graça. Ela é imerecida. Ela é exatamente o ensinamento bíblico. Precisamos entendê-la como doutrina. E também vamos ver a graça em todo o contexto desta história, ok? No tópico de número 2, vai falar que nós devemos compreender a graça na queda do homem. Interessante, né? Porque a gente tem que ver como o homem foi formado e como Deus proporcionou salvação. Então vamos aqui para o nosso quadro e veremos. Amém? Então vamos ver isso desde o começo, quando Deus fez os anjos e também Deus fez o homem. Então, nesse particular, nós temos uma decisão, certo? Porque Deus vai prová-los a fim de elegê-lo, ok? Presta atenção. Os anjos também passaram por uma decisão de prova. Qual foi a prova? Rebelião. Os anjos passaram por uma rebelião, a de Lúcifer. Então, pela decisão que eles tiveram de ficar ou não do lado de Lúcifer, o luzeiro, a Bíblia menciona que do todo, olha aí, ó, 1/3 parte, certo? Olha aí, quase a metade. 1/3 parte ficaram do lado de Lúcifer. Então, presta atenção aí. 2/3 parte ficaram do lado de Deus. Essa parte aqui, Deus elegeu, ok? Presta atenção. Eu tenho uma grande diferença aqui entre anjos e homens. Por quê? Porque Deus vai fazer os anjos, ó, imortais, certo? Eternos e não eleitos. Eles só seriam eleitos se ele passasse em obediência ao capitão dos exércitos do Senhor, que nesse particular era Cristo. Então eles tinham que decidir por Cristo. Interessante, irmão. Cristo está sempre na história, ok? No céu e na terra. Então essa parte aqui é a parte celestial e aqui é a parte exatamente terrena. Quando Deus fez o homem, também colocou uma decisão para ele em relação à árvore da vida. Havia muitas outras árvores, mas também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, a CBM. Então o homem tinha que decidir por essa e não por essa. E foi ao contrário. Ele comeu dessa aqui e desprezou essa. O que foi que aconteceu? Do total da humanidade, todos pecaram. Romanos, capítulo 3 e 23. Então Deus ele tinha que pensar aqui. Porque se todos pecaram aqui, então todos estavam perdidos. Então a graça, é que nós temos uma grande mensagem da graça. É que ela é matemática. Ela é gloriosa. A graça, ela é, ou seja, ela é a sabedoria de Deus. Ela é Cristo. Glória a Deus. Então, quando o homem foi criado, é importante essa história aqui. Ele foi criado menor do que os anjos, está lá no Salmo, capítulo 8. Então, ele está debaixo do anjo, por causa do corpo. Então, nós temos um corpo aqui, certo? E o anjo não tem. Por isso que o homem, ele está na condição criado. Nós podemos botar aqui o primeiro homem, né? Adão foi criado mortal. Então, ele tinha que haver na vida dele uma decisão de obediência para fazer o que Deus pediu.
comer da árvore da vida, ok? Para poder ele vir para cá, ó. O que é isso aqui? Eleger. Aqui seria a sua eleição. Quando ele saísse daqui, passando pela prova, esse Adão e todos os homens que decidissem por ele, por meio dele, né, que cada um tinha a sua decisão, o que aconteceria é que Deus daria vida imortal. Amém? Ou seja, ele reverteria essa parte aqui, que é mortal, em imortalidade. Então Deus ele tinha que pensar, por quê? Porque na presciência de Deus, viu que todos pecariam. Se todos pecariam, então como Deus vai fazer o homem? Aí nós temos uma grande mensagem que nós vamos começar agora. Ok? Vamos lá. Amém? Então nós temos aqui antes o processo, né, pela sua decisão, e nós temos o resultado aqui, ok? A prova e aprovação ou desaprovação. Então, antes de comer da árvore da vida, o homem era mortal. Ele seria imortalizado depois que ele comesse da árvore da árvore da vida. Então, passaria a ter uma vida eterna no corpo. Então, o homem, ele sairia do estado da parte mortal para a parte imortal. É o que Deus prometeu aos crentes, à igreja, pela ressurreição dos mortos. Então, aquilo que é a ressurreição dos mortos, que é a parte final da nossa eleição, que é a glorificação, que nos dá o resultado de estarmos com corpos glorificados, imortalizados, Adão poderia ter isso depois que ele comesse da árvore da vida. Como ele não comeu da árvore da vida, Deus, por meio da sua graça, veja sempre o lado da graça, porque Deus ele é bom por natureza. Então a graça de Deus não permitiu que ele comesse novamente, isto é, depois que ele pecou. Então, depois que Adão pecou, ele não poderia mais comer da árvore da vida, porque ele estaria em pecado com vida eterna. Isto é, comendo da árvore da vida. Isto é, uma vida que não teria fim, mas em pecado. Seria um pecador eterno. Mas a graça não quis exatamente que isso acontecesse. Expulsou Adão para proporcionar redenção, uma volta, um retorno. Que graça maravilhosa. Então Deus tira do jardim, coloca querubins na entrada para dar início ao processo de redenção. Sabe por quê? Porque a graça sabe as coisas mais profundas de Deus. Ela é inteligente. Glória a Deus. Ela é sabedoria de Deus. Então veja que o homem, ele poderia exatamente aqui, ó, pela sua decisão, ter a sua eleição. Glória a Deus. Então veja que, mostrando que o homem, ele poderia se eleger por meio da árvore da vida, que era Cristo aqui, no jardim do Éden, uma figura do Cristo hoje na igreja, que nós temos que comer da sua carne, beber do seu sangue, simbolizando a árvore da vida. Então nós temos que comer dessa árvore da vida para também sermos eleitos, imortalizados pela ressurreição dos mortos. Amém? Glória a Deus. Amém? Então veja que a graça impossibilitou que o homem no pecado comesse da árvore da vida. Porque seria assim iguais aos anjos que pecaram na rebelião. Isto é, pecadores eternos. Depois que ele comesse da árvore da vida em pecado, Deus disse, não, eu tenho um plano. A minha graça, ela tem salvação. Amém? Por isso que Deus permite que o homem seja vestido por pele de cordeiro, Gênesis 3:21, para começar o processo da redenção. Então a graça de Deus é assim. Ela começa sabendo de tudo que vai acontecer lá na frente. Todos pecam aqui. Então não pode estar em pecado, mas comendo da árvore da vida ao mesmo tempo. Deus não quer que a pessoa viva, os homens. Então isso é graça.
não dá aquilo que merecemos. Então veja que nós precisamos entender essa parte, que a árvore da vida foi colocada agora em Cristo, para que nós possamos reverter esta morte no corpo e teremos ressurreição para termos o estágio final, assim como os anjos eleitos de Deus aqui, 2/3 estão com ele, o Senhor, para sempre e nunca mais pecarão. Esse é o estágio que jamais pecaremos. Então eles decidiram aqui pelo seu livre-arbítrio e aqui eles servem a Deus continuamente, sem mais pecar. Amém? Então a graça é assim. Ela veio dar para depois tomar. Ela veio perder para depois ganhar. Ela veio fazer o homem mortal morrer para depois viver para sempre. Então, fazer com que o homem desça para poder depois subir, porque o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. E hoje o homem, pela graça em Cristo, ele assenta no trono. Isto é, ele está em Cristo acima dos anjos, porque os anjos estão abaixo por motivo de que herdeiro de Deus, os homens em Cristo, e agora pode exatamente ter uma posição superior aos anjos, porque os anjos são conservos, servem a Deus e servem aos homens. Então, na criação, Deus ele já faz os anjos no seu estágio final. Isto é, não tem como reverter. Então, se esses anjos pecassem, como 1/3 parte pecou, não tem como reverter os pecados dos anjos. Então, seriam pecadores eternos. Por isso nós temos na Bíblia os demônios, que são esses pecadores eternos. Amém? Esses anjos que caíram. Então, não tem como ter um Jesus morrendo por ele, o da cruz, que morreu pelos homens, não serve para os anjos. Não tem um parente de um anjo salvando, morrendo, não tem graça, não tem misericórdia e não tem perdão. Porque foi um grande perigo aqui para os anjos que já receberam imortalidade e eternidade, porque eles são espíritos. O escritor aos Hebreus diz que eles são espíritos ministradores. E como eles já foram criados sem necessidade de morrer, então não tinha como um resgate. Se pecasse, estariam eternamente perdidos, longe de Deus, vivendo eternamente. Deus prometeu, por meio da graça e o grande plano, salvar os homens. Por isso que nós temos aqui a morte no começo, que vai ser revertido na cruz em paz. Porque a nossa paz é o motivo da morte de Cristo. Amém? Então veja que os anjos, eles estão, os que não passaram pela prova, essa parte de 1/3, né, de cada 3.000 anjos, de cada 30.000, 10.000 anjos, então são muito anjos caídos, são demônios, estão debaixo do juízo, não eleitos. Só os que são eleitos hoje são 2/3 que ficaram do lado de Cristo e servem a Deus continuamente. Ok? Então, eles agora servem a Deus no seu reino eterno. Passaram pela rebelião, foram aprovados e agora nunca mais pecarão. Então, eles pecaram aqui, tornaram-se demônio e continuarão pecadores eternos. Os homens pecam aqui, mortal aqui, mas pode decidir por Cristo hoje. Grande oportunidade por causa desse corpo aqui. Então esse corpo aqui vai dar uma oportunidade quando estiver em vida. Não tem depois da morte a oportunidade. Então se eles decidirem por Cristo, então essa morte aqui do corpo terá uma ressurreição, que é o resultado final da qual os anjos já foram criados, imortais. Então o homem precisa ser imortal, mas ele precisa estar em Cristo para receber essa imortalidade no seu corpo e a sua vida eterna. Glória a Deus. Isto foi dado por misericórdia, graça, fé, que o Senhor deu essa chance em vida, no corpo, para estar em Cristo. Que grande sabedoria tem esta graça de Deus.
fazer os anjos, né? E agora os homens menores do que os anjos, que pode morrer, mas agora em Cristo se arrependem e nunca mais morrerão. Graça infinita. Glória a Deus. Então, como é que não há livre-arbítrio? Se nós temos na nossa lição que Adão foi tentado. Se ele foi tentado, então ele foi coagido. Ele não foi coagido, ele foi tentado. Ou seja, a tentação, ela busca exatamente o querer e o desejo. Ela busca exatamente uma decisão para poder fazer. Então, como é que não há livre-arbítrio se não falar em tentação? Então, a tentação é a maior prova da existência do livre-arbítrio. Como não haver livre-arbítrio se não houvesse tentação? A tentação buscaria o que, na verdade? Aquilo que está em nós. Como é que ela vai buscar se não houvesse o livre-arbítrio de decidir em relação àquilo que somos tentados a fazer ou não fazer? Então veja que, mesmo em Cristo, tem o pecado de apostasia, certo? Apostasia, presta atenção, apostasia. Que pecado é esse? Abandono da fé legítima. Esse pecado de apostasia tira ele do corpo de Cristo. Viu? E o que é que faz agora? Em vida, isso é em vida. Eles perdem a oportunidade da ressurreição final com Cristo. Viu? Com Cristo. Vida eterna, iguais aos anjos eleitos. Porque essa eleição aqui é o resultado da nossa decisão. Viu? Deus não elege ninguém sem houver uma decisão, sem houver uma fé, sem houver o crer. Porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Isto mostra que Deus fez a eleição dos homens, certo? Para que os homens, por Cristo, possam ter exatamente a perfeição dos santos. Porque Deus, querendo a perfeição dos santos, segundo a imagem, que é o corpo de Cristo, agora no céu glorificado, nós seremos iguais a Ele no corpo da ressurreição dos mortos. Amém? Então Romanos diz que nós fomos chamados para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Amém? Glória a Deus. Eternizados e eleitos, nunca mais pecaremos depois que passarmos pela prova e agora no resultado final, ressurreição e vida imortalizada, vida eterna. Glória a Deus. Então veja que a onisciência de Deus ao saber e prever a queda do homem, porque Deus não foi pego de surpresa, então Deus ele pensa e cria os homens mortais. Porque todos morreram, todos pecaram. E o grande plano agora é para todo aquele que crê no Filho por meio do corpo vivo. Tem que crer, depois da morte, sexo e juízo. Não tem mais como reverter a morte eterna. Viu? Porque quando Adão pecou, ele pecou e morreu no seu espírito, isto é, distante de Deus. A sua alma estava ainda imortalizada. A alma sim, mas o corpo continuou mortal. Então, mesmo Adão servindo a Deus, ele tinha que comer da árvore da vida para ser eleitos. Assim também os anjos de Deus, segundo Pedro, Pedro fala da decisão deles, quando eles foram eleitos. Pedro fala dos anjos eleitos de Deus. Então, na terra, a grande oportunidade da graça do homem Cristo ter a grande dignidade de tornar-se semelhante a Ele. Efésios capítulo 4, versículo 12, querendo a perfeição dos santos. Por que a perfeição Ele quer? Porque nós nascemos imperfeitos.
Então, Deus, ele não quer, como Adão também, Deus não quis que comesse da árvore da vida em pecado. Porque Deus, ele já viu que aqui o plano dele com os anjos, os que não passaram na rebelião, não tiveram chance. Esse 1/3. Então, Deus parou e pensou, cria o mortal, porque aqui todos vão pecar. Então, se não tiver uma chance de salvação, não tem ninguém para ser salvo aqui. Por quê? Porque eles vão comer da árvore da vida e vão ser pecador eterno. Vão ficar iguais aos anjos que pecaram. Então, eu crio o mortal, dou oportunidade para ser imortalizado no meu filho, porque esse vai vencer a morte. E assim estaremos juntamente com ele na eternidade. Então Deus, ele não quer fazer com que os homens se tornem novos Lúciferes ou novos demônios. Viu? Então veja que a tática divina, fazer o homem menor do que os anjos, e também criar a humanidade em condições menores, mortais e imperfeitos em relação aos anjos. Esta é a maravilhosa graça que sabe começar e sabe terminar com um grande projeto e plano de que todos podem alcançar vida eterna, os homens na terra, por meio de Cristo, o Redentor da humanidade. Amém? Nosso zap, 85-991 28 12 60. Nós temos uma aula extra. Então entra lá, pede uma aula extra, ajuda o canal a crescer e queremos que você estude conosco nesse trimestre tão abençoado para a glória de Deus. A paz do Senhor fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.